Então a nossa reação é baseada nisso, né? Mas por que eu gero esses problemas? Porque às vezes você tem um incômodo e nem sabe porque tem um incômodo. Mas basicamente o que nós temos aqui dentro do corpo físico é o que a gente faz com o Ho'oponopono? Eu olho para uma situação que aconteceu nessa vida e toda vez que eu olho para ela, ela me incomoda. Então você fica fazendo o Ho'oponopono até você olhar para a situação e ela não te incomodar mais. O fato a gente nunca consegue apagar. Como eu olho para esse fato, sim. A ressignificação daquela dor. Então aqui é o que a gente faz, ó, limpa tudo isso aqui. Porque às vezes você tem um incômodo e nem sabe porque tem um incômodo. Aquela história do meu santo não bateu quando você olha para alguém. Você nem sabe por que você não gosta. Mas claro, você olha o seu cérebro subconsciente, busca aquela frequência e te traz memórias com emoção. Se essa emoção é ruim, essa é ruim, essa é ruim, essa é ruim, essa é ruim, o que vai vibrar no meu corpo? Só memória ruim. Meu santo não bateu. Você nem para pensar você não o motivo. Para. Você age e reage baseado em emoções. Em emoções. Então suas glândulas já vão vibrar. Por que a minha reação às vezes é desproporcional aos fatos? Nossa, por que você fez daquele jeito? O cara só te pediu as horas. E você responde grossamente, deixa o saco. Mas por que você respondeu assim? Se para todo mundo você responde as horas educadinho. E claro, tem uma coisa ligada em memórias que está ressoando. Se você se sentir em perigo, o que você faz? Vai para o ataque. Tenta pegar um bichinho desse tamanho, cachorrinho, gatinho. Acua ele num cantinho e começa a tentar agredir ele. Ele vai voar para cima de você. Não interessa o seu tamanho. E as emoções... Instinto. As emoções, elas vêm da onde? Elas também estão armazenadas no subconsciente? Sim. O subconsciente ele é responsável por toda essa parte de automação. Algumas já vêm prontas e outras a gente vai automatizando ao longo da vida. Toda a minha parte de criatividade, emocional, padrões e crenças e esses registros passados. Tudo isso quem comanda é o subconsciente. O que acontece hoje? Né? Quando você tem um caso de depressão, não sei o quê. Mete um tarja preta ali. Você faz com que o seu cérebro subconsciente dê uma diminuída na intensidade. Então aquela emoção que está lá quicando diminui e eu consigo ter mais controle. Porque aquela memória emocional que está naquele personagem está ligada nesse corpo físico. Então as glândulas de órgãos, elas reverberam emoções. Teve um seriado da Netflix que eu achei fantástico. Chama 1899, se eu não me engano. Que é um cenário que eles vão pro navio e de repente começam as coisas estranhas no navio. E aí tem um cenário paralelo que tem uma médica, psicóloga, psiquiatra, não lembro qual é a profissão exata ali, a especificação, mas ela fazia experiências para tentar identificar como o cérebro humano se comporta com uma memória real e uma memória holográfica implantada. É igual, ou seja, essas memórias são programas, igual o Windows. Você tem aqui um programa executável. Se ele for o Word, você der 2 cliques, ele vai carregar o Word para você. Se esse executável for um vírus, você der 2 cliques, ele vai executar o vírus. Ele não sabe. O Windows, ele não sabe o que é o programa que você está abrindo. Ele tem uma sequência de códigos. Então, o primeiro byte ali da linha é a instrução, o resto são dados quando tem, e ele vai executando um por um. O processador faz isso. Igual ao nosso cérebro. Igual ao nosso cérebro, exatamente. Então, o seu cérebro vai executar. Então, por exemplo, uma doença muito comum que você tem, a tiroidite de Hashimoto. Então, você tem um excesso de energia aqui na garganta. Teu cérebro fala, olha, tem uma energia estagnada ali. Ele consegue identificar que tem uma energia ali. Ele fala, quem é a glândula que controla isso aqui? A tiroide. Então, gera anticorpo e destrói ela, não está funcionando direito. Aí, todas aquelas vidas que você tem memórias, né? Principalmente as femininas. Eu tive 84 encarnações femininas. Minha tiroide parou de funcionar aos 20 anos de idade. Então, aquela vida de submissão e subserviência. A Amélia, né? Não posso falar nada, não posso abrir a boca. Até 1970 e pouco, mulher nem votava no Brasil. Então você não tem expressão, você está ali para servir e aceitar de cabeça baixa. Todo aquele sapo engolido. As vidas onde você foi enforcado, estrangulado, toda a parte mecânica, né? Você tem as vidas afogadas e que tomou veneno, que também tem tudo isso aqui destruído. E aí você já tem outras vidas em consequência dessas, que você já teve problemas na garganta, na tireoide, câncer, tumores. Então você tem esse excesso de energia. Então quando você limpa todas essas energias que tem aqui, teu corpo fala, opa, não tem mais energia, recolhe os anticorpos. E quais são as principais crenças que você recebe nos seus consultórios? Assim, Normalmente quando a gente faz uma análise, então você tem esse corpo físico, 2 DNAs, paterno e materno. Então como eu chamo isso aqui de um condomínio? Então é o meu corpo físico e meus corpos sutis. No espiritismo eles chamam de perispírito. Se você olhar nas outras escolas, você vai achar
6 nomenclaturas diferentes para esse corpo. Então, tanto faz a escola, mas você tem vários nomes diferentes para a mesma coisa. Campo mental, campo emocional. Então, quando eu acoplo, né, o meu registro acástico, a minha consciência, com todas essas informações para vir me manifestar nesse corpo físico, então eu, síndico, aluguei esse condomínio para vir morar nele, mas já tem os moradores aqui, que estão toda a minha crenças e padrões de ancestralidade. Do lado da mãe Aí, e do pai. da mãe e do pai. E aí eu trago as minhas crenças e padrões, além dos medos, traumas, fobias. Então, ou seja, eu passo a ter um condomínio ativo de cara. Porque assim, se eu interpretei 100 papéis diferentes, se eu sou um Will Smith e os 100 foram diferentes um do outro, a minha personalidade congênita hoje tem 100 experiências diversas. Se eu fui 50 militar e 50 padre, as duas são muita rigidez. Como vai ser? Como é a minha personalidade que vem se manifestar nesse corpo físico? Rígida. A minha personalidade é construída baseada nas minhas experiências, com todos esses padrões e crenças. Então depende da sociedade que eu vivi, depende da época que eu vivi, eu vou criando padrões e crenças. Então, as crenças religiosas, né? Se você vem de uma parte aqui, porque se você veio para se a sua alma veio para o Brasil em 1500, você está aqui há 500 anos, mas passou uns 15 mil vivendo na Europa, África. Então, muita memória que a gente tem vem dessa parte do norte da África, Egito, Europa. Então, imagine que você viveu lá 10 mil anos. Os 1000 antes de vir para cá, dentro da religião católica, espanhol, português, italiano. Então, você já tem uma crença enraizada de Jesus na cruz, né? 10 mandamentos, pecado, vou para o céu, vou para o inferno. Já está ali. Por que eu não vou fazer isso? Porque é pecado. Você come tudo... Graças a Deus, né? O cara pode ser ateu, mas ele fala graças a Deus, não sei porquê. Mas já está ali. Deus me livre. Deus me livre. Já está instalado ali, dentro do subconsciente, aquela crença, né? Do Deus, Salvador, de não sei o quê, o pecador, o inferno, aquela coisa toda. Então, a nossa reação é baseada nisso. Porque eu vou fazer alguma coisa, vai vir uma sensação baseada nessas experiências. Então, muito do que a gente gera desses fractais hoje, né, que a gente vai fazer... Hoje a gente vai para o terapeuta, tem um monte de problemas para resolver. Não? Mas por que eu gero esses problemas? Por conta das crenças e padrões. Então, nós temos a idade do universo. A nossa vida toda aqui, comparada, né, ao que nós somos, é um piscar de óleo. Isso aqui passa muito rápido. Se todo mundo tivesse ideia de quão rápido é isso, não perdia tempo com muita coisa. Né? Muito bom. Então, assim, você tem uma outra nomenclatura que se também designa fractais de alma, quando você se refere a partir da fonte. Gera uma estrutura supramonádica, que ela tem um objetivo de sua criação. Dela, sai lá de 40D para 30D, vou para uma estrutura monádica, vem uma estrutura 815D, é o nosso eu sou. A partir daí, almas e extensões de almas para ver que experiências. Então, quantas extensões de almas vão fazer parte dessa estrutura supramonádica? Quantas necessárias para cumprir esse objetivo? Mas, basicamente, o que nós temos aqui dentro de um corpo físico você é a própria fonte experienciando uma coisa nova. Se você já tem a idade do universo, já passou por vários planetas, por vários universos, você está chegando aqui, então quer saber como é que é? Está no teu registro acástico isso. Para que você vai procurar fora se você já tem tudo isso lá dentro?